Paz do Senhor, boa tarde a todos. Eu vim aqui deixar uma palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, pois estamos vivendo dias tão difíceis, né? E é muito bom a gente procurar ouvir palavras de Deus, louvores, se aproximar mais do Senhor. Porque quando passamos por dificuldades, que isso é normal na nossa vida, só que quando passamos com o Senhor é mais fácil. Quando temos Jesus do nosso lado é mais fácil. E esses dias que nós estamos vivendo tem nos ensinado muitas coisas. Nos ensinado a retroceder, nos ensinado a valorizar muitas coisas que a gente não valorizava antes. Tem nos ensinado a pedir perdão, a perdoar, a reconhecer os nossos erros, porque somos falhos. E a Bíblia diz que o Senhor tem os seus caminhos na tormenta, né? Ele nos ensina, Ele nos prova, Ele nos molda. E a maneira que o Senhor trabalha é totalmente diferente da nossa. O Senhor não enxerga como a gente enxerga, Ele não vê como a gente vê. E os pensamentos dele é muito elevado em comparação ao nosso. Mas em tudo Deus tem um propósito. E eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nada foge do controle do Senhor. E eu vou deixar uns versículos aqui. Eu acredito que você já tenha lido ou já ouviu. Mas é algo que ardeu muito no meu coração hoje. E eu vou compartilhar com você. A gente vê tantas coisas, tantas pessoas compartilhando tantas coisas ruins, né? A gente já tá tão acarretado de problemas, de dificuldades e tribulações, coisas que a gente nunca imaginou passar, não é verdade? Mas eu vou compartilhar com você algo bom hoje, para você ter uma tarde abençoada, para você refletir um pouco e acreditar que Deus é maravilhoso, que tudo Ele tem um propósito e nada foge do seu controle, amém? Salmo 23, acredito que você conhece esse salmo, eu vou ler para você, amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui a gente consegue ver o cuidado de um pastor para com as suas ovelhas. É tão interessante, irmãos, que Davi ele se retrata de um pastor. Davi sabia o que estava falando, porque Davi era um pastor de ovelhas. E Davi era muito responsável. Portanto, que a gente consegue ver isso quando seus irmãos vão à guerra e Davi, amando de seu pai, deixa as ovelhas com cuidado, nas mãos de alguém cuidando e vai obedecer o que o pai tinha lhe ordenado. Então Davi sabia o que ele estava falando. O amor, o cuidado que um pastor tinha com as suas ovelhas. Mas o que eu quero frisar, irmãos, aqui para os irmãos é esse versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi estava falando dele aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? As ovelhas, irmãos, elas não enxergavam muito bem, e principalmente no escuro. Então, e por muitas das vezes elas passavam por vales. Só que sabe o que é interessante? Que o pastor,
nunca deixava elas passar sozinha pelo vale. E o que eu trago como vale, o vale da sombra da morte, hoje, tudo aquilo que te traz medo, tudo aquilo que te traz insegurança, tudo aquilo que abala a sua estrutura, tudo aquilo que te traz inquietação, até mesmo a morte, a enfermidade, como estamos vivendo por aí. Como estamos vivendo nos dias de hoje, a gente vê por aí muitas pessoas perdendo a vida. Mas sabe o que é? O que me conforta? Porque quando tudo isso começou a surgir, essa pandemia, essas coisas que nós estamos passando, a gente treme um pouquinho, a gente fica meio inseguro, com algumas incertezas. Senhor, e agora a gente ora mais, pedindo proteção, a gente busca mais, e busca pela família, e busca pelos amigos, e busca pela parentela, e assim por diante. Porque nos traz medo, nos traz insegurança. Mas o que me conforta é ler uma passagem dessa e ver que o nosso pastor, o nosso Senhor, Jesus Cristo, sempre estará conosco. No vale da sombra da morte, Ele não vai adiante, Ele não vai atrás. Ele vai do nosso lado, nos guiando. E quando Ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa vara servia para espantar animais, as pestes que vinham para tragar as ovelhas, para engolir as ovelhas, para matar as ovelhas. E o pastor, com todo cuidado, com toda a garra, com todo amor, protegia aquelas ovelhas e matava, espantava quem viesse tragar aquelas ovelhas. E o cajado servia para guiar as ovelhas, para levar elas para o caminho correto, para levar elas para o lugar certo. Porque sempre tem aquela ovelha que desvia um pouquinho do caminho, né? Sempre tem aquela ovelha que sai um pouquinho. Portanto que quando Jesus se refere de 100 ovelhas, deixa as 99 e vai atrás da 100ª, sempre tem uma ovelha. Talvez você foi essa ovelha, eu já fui essa ovelha. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Então, esse vale que nós estamos passando, que você está passando, talvez seja o desemprego, talvez seja a enfermidade que bateu no seu lar. Põe a tua confiança no Senhor. Ele está passando com você nesse vale. Ele está te guiando, Ele vai te guardar do mal, Ele vai te proteger. Em nome de Jesus, acredite nisso. Exercite a sua fé. E se você é essa ovelha que saiu do aprisco, como Jesus se refere ao filho pródigo, que abandonou, que deixou, talvez você se iludiu com alguma coisa, talvez o teu coração saiu do Senhor. Volte para Jesus, volte para Ele, retroceda, se converta, reconheça e volte para o Senhor. Não é tarde. E sabe o que é interessante nessa parábola do filho pródigo? Que quando o filho volta, o pai não lança sobre ele: ah, você saiu, você gastou todo o dinheiro, ah, você é isso, você é aquilo. Não. Sabe o que o pai faz? Ele recebe o filho. Ele recebe de braços abertos. Ele coloca um anel, simbolizando a aliança sendo restaurada. Ele troca as vestes, tirando aquela veste do pecado, do erro. Ele calça os pés do menino, tomando direção, significando direção, a direção da vida daquele rapaz novamente. E ele faz festa, porque uma alma voltou para a casa do Pai. Então, em nome de Jesus, é tempo de voltar, é tempo de querer Deus, é tempo de se apegar com Ele. E sabe o que é interessante nesse salmo também? Que o pastor sempre quer as ovelhas perto, porque quando nós temos o nosso pastor perto, a gente tem garantia de vitória, a gente tem garantia de cura, a gente tem garantia de bênçãos. Não significa que você não vai passar por provação, por dificuldade, porque nós vamos. A gente vai
é uma luta atrás da outra, porque é assim que o Senhor nos molda. É assim que o Senhor nos ensina. É assim que a gente se humilha mais, é assim que a gente fica mais humilde. É passando por provações. Então, mas o bom é sempre ter Jesus do nosso lado, é sempre ter o nosso pastor do nosso lado. Então, irmãos, fique com essa palavra. Você é amigo do meu Face que eu conheço e você também que eu não conheço. Fique com essa palavra, independente da sua religião, independente da sua crença. Põe a sua fé. Exercita a sua fé em Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Então que Deus te abençoe na tarde de hoje. Seja abençoado, seja protegido. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você, te guardando e te protegendo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.